De que maneira o senhor avalia isso? Que conseguiu cumprir aquilo que prometeu ou causou mais um auê e a gente não tem a certeza se as medidas que foram sugeridas serão fortemente colocadas em prática, se elas vão se manter? Uhum. Elisa, aproveitando para cumprimentar a Basília, Oi, tudo bem? a gente pode responder essa olhando para os números, né? O Musk disse que poderia economizar 2 trilhões de dólares para a máquina pública dos Estados Unidos. Ele sai dizendo que conseguiu 175 bilhões, mas mesmo esse valor é contestado. Muita gente diz que não chegou a tanto. E aí tem várias críticas públicas, né? O Elon Musk hoje é o homem mais rico do mundo. Ele recebeu uma crítica de quem já foi o homem mais rico do mundo, que é o Bill Gates. Ele disse que cortar a ajuda externa a países que precisam, inclusive países que têm pessoas passando fome, né? Então, o que o Bill Gates falou, entre aspas, a imagem do homem mais rico do mundo matando crianças mais pobres do mundo não é bonita, fecha aspas. Uma crítica direta de um bilionário que também tem influência mundial, inclusive dentro do governo dos Estados Unidos. Era esperado que o Elon Musk saísse, ele tem esse mandato de até 130 dias, não é exatamente um mandato, é um prazo, porque ele não foi eleito, ele é apenas um funcionário especial do governo. Ele saiu 2 dias antes do prazo, e a verdade, isso que a Priscila falou, ele veio a público criticar essa Big Beautiful Bill, né, essa lei que foi aprovada, que aumenta em muito o déficit dos Estados Unidos, em trilhões de dólares. Então, por um lado, é contratado um assessor para reduzir, para enxugar os gastos do governo, e por outro lado, é passada uma lei do próprio governo que aumenta em muitos gastos. Ele saiu criticando, ele também criticou muito o Scott Bessent, o secretário de Comércio dos Estados Unidos, e o Peter Navarro, que é o responsável por essa ideia de impor tarifas no mundo inteiro. Eu vou finalizar com isso, Elisa, porque ele disse que o Peter Navarro tem a inteligência de um saco de tijolos. Elisa. Professor Vitélio Brustolin, vamos colocar aqui a Basília então na conversa para a gente acrescentar o número de questionamentos. Basília? Oi, professor, tudo bem? Mais uma vez, obrigada aqui pela sua participação, os nossos correspondentes ainda em tela também. Eu quero saber do senhor quem cansou de quem? Se foi o Trump que cansou do Musk ou o Musk que se cansou do Trump? E o que isso significa quanto a capital político, né? Se enfraquece a imagem do presidente americano, que há poucas semanas disse que queria mesmo ser o presidente do mundo, e para isso precisa das redes, né? Como as redes que têm o X presente, que é a rede do próprio Musk. E aí, quem perde mais, enfim, foi um ou outro que se cansou do seu amigo? Olha, o Elon Musk no início era onipresente nesse governo Trump, ele estava todos os momentos ali, inclusive com o filho, como a Elisa citou, mas ele foi dando sinais de desgaste, ele foi alvo de protestos, né? A influência política dele foi reduzindo, inclusive ele tentou eleger um juiz conservador no Wisconsin, investiu 25 milhões de dólares lá e sofreu uma derrota acachapante. A candidata democrata àquela Suprema Corte do Wisconsin venceu. O Musk também tentou influenciar nas eleições na Alemanha, apoiando a AfD, que é um partido que está sendo investigado por conexões neonazistas, Basília, e também lá sofreu uma derrota, inclusive com boicote da Tesla na Europa e em outros países do mundo inteiro. Então, o desgaste da figura do Trump da figura do Musk, aliás, foi evidente. A imagem dele começou a aparecer em protestos nas ruas em vários países do mundo, mas inclusive nos Estados Unidos. E dentro do governo Trump, ele começou a ser visto como um fardo desnecessário, embora, como a Priscila falou, ele tenha investido centenas de milhões de dólares na eleição do Trump, Basília. Olha, minha gente, enquanto nós estamos aqui conversando, chega a informação da divulgação do PIB dos Estados Unidos. Priscila Asbeck, eu amo fazer ao vivo, é um negócio que é maravilhoso, porque a Priscila Asbeck está na tela com a gente e, ao mesmo tempo, recebeu a informação. Mas eu já chego aí, Priscila Asbeck, com a informação do PIB contigo, porque o Américo Martins tem aqui mais um questionamento para fazer ao professor. Professor, ainda falando do Musk e dos super ricos americanos, especialmente das Big Techs, eu lembro que bem no finalzinho do seu mandato, o Joe Biden fez a seguinte afirmação.
ele disse que estava sendo criada uma oligarquia nos Estados Unidos. Oligarquia, normalmente, a gente fala de outros países, né, como Rússia e tal, não tanto dos Estados Unidos. E ele, ainda como presidente dos Estados Unidos, disse o seguinte, que uma oligarquia está sendo formada nos Estados Unidos em torno de riqueza extrema, poder e influência. E ele disse que isso ameaçava a democracia, os direitos básicos e a liberdade nos Estados Unidos. O senhor concorda com isso? Elon Musk e esses outros grandes milionários, especialmente das Big Techs, têm de fato poder para ameaçar a democracia americana? Essa pergunta dá uma tese de doutorado, Américo. Maravilhoso. Muito profunda, né? Nós vimos esses CEOs dessas Big Techs na posse do Trump, foi realmente algo inédito, né? Como foi claramente exposto isso. A ironia é que esses apoiadores, as principais empresas que apoiaram a candidatura do Trump desde que ele foi eleito, perderam mais de 5 trilhões de dólares por conta justamente da política comercial e de outras políticas do governo Trump. Parte desse valor foi sendo recuperado com os recuos do Trump, ou seja, eles mesmos que ajudaram a eleger o Trump, nesse momento em que tem o revés da justiça contra as ações do Trump, alguns deles podem estar, inclusive, comemorando. Essa que é a ironia de todo esse cenário, Américo. Mas, de fato, não há dúvidas de que existe uma influência muito forte do capital de bilionários no atual governo dos Estados Unidos. O próprio Trump nunca escondeu isso, nem negou. Ele procura favorecer aqueles que o apoiaram e aqueles que foram fiéis a ele, inclusive quando ele esteve, inclusive quando ele foi condenado pela justiça, Américo.